Olá, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Hoje eu quero compartilhar algo bem rápido com vocês, tá? Sobre evangelizar, sobre evangelismo e sobre não ser uma pessoa insistente, uma pessoa chata, tá? Eu vou usar aqui, tô com minha Bíblia aberta aqui, tá? Ó, Bíblia aberta. Eu vou usar o texto base em Mateus capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz assim: E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sair daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Né? O texto é bem claro, que se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sair daquela cidade ou daquela casa ou daquela cidade. Né? Então o que Jesus está querendo dizer? Que não é para a gente insistir, irmãos. E eu vejo aqui gente perto de mim, aqui na minha rua mesmo, aqui no meu bairro, que é tão insistente, mas tão insistente, que acaba sendo um crente chato, acaba sendo um cristão chato, e as pessoas chegam a ponto de se esconder dessa pessoa, né? Eu conheço gente aqui mesmo, perto de mim, que é dessa forma, que quando ele vem, as pessoas dizem, lá vem fulano, e se esconde por ele ser chato. Olha, Jesus, ele não é mendigo, irmãos, para estar pedindo migalhas, para estar pedindo esmola. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele não é alguém, não é um Deus que fica mendigando atenção, não, irmãos. Ele é um Deus que precisa ser, aleluia, adorado verdadeiramente. É por isso que a palavra vai dizer que ele procura por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí as pessoas se enganam quando lê lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, é verdade isso, essa é a nossa missão, mas ali não está escrito que a gente tem que insistir. A maior pregação é o nosso testemunho, é as nossas atitudes. A gente tem que entender isso, que enquanto as pessoas não olharem em nós o evangelho de Cristo sendo pregado através das nossas atitudes e na nossa vida, elas não vão aceitar Jesus, elas não vão vir para Jesus. E a gente tem que parar com esse negócio de estar enfeitando a igreja, de estar enfeitando o culto, de estar pintando a igreja de preta e não sei o que, estar colorindo a igreja para atrair a atenção das pessoas, dos jovens principalmente, fazendo festas temáticas. Irmão, isso não existe na Bíblia. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca usou desses artifícios para atrair ninguém. Quer Jesus? Vem para Jesus, mas não quer? Pode ir embora. Jesus, ele não insiste com ninguém. Lembra lá quando a Bíblia fala dos discípulos, quando ele chamou os 70 ou 72, na minha Bíblia, no caso que é Almeida, século 21, fala de 72. Ele estava pregando e liberou uma palavra pesada, um sermão pesado ali, e os discípulos começaram a ir embora, e ficou só os 12. E ele disse, vocês também não vão não? E Pedro vira para ele e diz, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tá entendendo? Então, se Jesus não insistiu nem com os discípulos dele, irmãos, por que eu tenho que insistir com as pessoas? No evangelismo, na pregação. Vem para Jesus quem quer, irmão. Jesus é Deus. Jesus é Senhor dos Senhores. Ele não está mendigando oferta, mendigando atenção, mendigando pessoas para adorar para Ele. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Aleluia. A Bíblia diz também que os anjos lá no céu, eles anseiam em fazer essa obra que Jesus nos ordenou para fazer. Mas Jesus freou eles, parou eles para que essa missão fosse dada para nós, sabe? Isso não significa que a gente tem que enfiar a goela abaixo o evangelho às pessoas. Para de ser um crente chato, um cristão chato, a ponto das pessoas não querem nem chegar perto de ti por conta disso. Porque quando chega perto, tu já começa a dizer os pecados das pessoas, tu já começa a enfiar a Bíblia, a enfiar as palavras goela abaixo na pessoa. Desse jeito, meu irmão, tu não vai ganhar ninguém. Desse jeito, tu só vai fazer com que as pessoas se afastem cada dia mais de ti. Não é assim que a gente evangeliza, não é assim que a gente ganha as pessoas.
Elas têm que ver a mudança em nós. Eu falo de mim, por exemplo, um cara que bebia, que se prostituía, que fazia um monte de besteira, né, que não agradava a Deus, e que hoje faz coisas inversas, contrárias a isso, coisas que agradam a Deus. E às vezes as pessoas que estão perto, eu dou o exemplo do meu padrasto, ele chegou para mim recentemente e disse assim: meu filho, como é que eu faço para largar a bebida? Eu olhei para ele e disse, o nome dele é Jailton, disse: Jailton, só tem um jeito, meu filho, de largar a bebida. Só Jesus para fazer isso. Porque foi Jesus que fez eu largar essa bebida, largar essas práticas mundanas que eu tinha. Só Jesus pode transformar a sua vida, a minha e a tua vida. Amém? Mas isso não é empurrado de goela abaixo para a vida das pessoas. Elas têm que ver na vida da gente. Ele viu que outrora eu bebia. Ele viu que outrora eu fazia um monte de coisa que desagradava a Deus. E isso fez com que ele fosse atraído. Isso foi com que ele sentisse atraído essa mudança. E aí sim, através dessa mudança, a gente apresenta Jesus para eles. Apresenta o autor da mudança. O agente da transformação que é Jesus. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra de alguma forma traga libertação para mim e para a tua vida nessa tarde, nessa manhã, tarde ou noite, independente do horário que você vai ver esse vídeo. Amém? Que Deus os abençoe. Fique na paz do Príncipe da Paz. Glória a Deus.